Hoje eu estou conversando com um grande amigo meu, que é o Leonardo Miguinas. Ele é técnico de natação paralímpica e hoje também é técnico da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica. Tudo bom, Léo? Tudo bem, Patrícia. Obrigado pelo convite. Estou aqui honrado por esse convite e estou aqui à disposição para conversar um pouco sobre o esporte, sobre inclusão, sobre a dificuldade que é, trabalhar com esporte paralímpico no nosso estado. Então, sim, vamos bater um papo legal aí. Eu quis muito conversar com o Léo, primeiro de tudo, porque o Léo, a gente se conhece de algum tempo. Eu vim para cá. Quando você vem parar na cadeira de rodas, você fica meio perdido e você duvida até de que vai poder fazer um esporte novamente, né? Muda tudo, muda muita coisa na vida. E eu fiquei sabendo, através de um amigo em comum, você lembra? Sim, claro. Da capoeira. O Fábio. Fábio da capoeira, de Beribazu. Isso. E ele falou, tem um amigo meu que tem um projeto lá no Álvares, de natação paralímpica, e vai lá para trocar uma ideia. A gente chegou, né? Você estava treinando, trocamos uma ideia e rapidamente eu falei, cara, estou começando, quinta-feira que vem estou aqui. Isso aí. E para mim assim foi maravilhoso, porque eu não tinha tido contato com a água depois de vir para a cadeira, e depois eu ainda me encantei pelo projeto mesmo. Sim. Fala para mim um pouquinho a respeito do projeto, Léo. Então, a minha história, recente, mais de 20 anos que eu trabalho com esse projeto lá no Álvares, e se transformou na minha história de vida nos últimos tempos, Eu tenho outras atividades, sou professor universitário também, mas tudo que eu faço é meio que só para me sustentar, para que eu consiga realizar esse trabalho. Ele começou de forma muito inusitada. Eu era treinador da equipe do clube, do Álvares Cabral, da natação convencional, quando a gente fala de atletas que não possuem deficiência. E um dia apareceu um menino lá com uma perna amputada, perguntando se ele podia nadar. Eu estava dando treino para a equipe. Eu olhei para ele e falei, caramba, nunca chegou alguém aqui falando que queria nadar sem uma perna. Uhum. Numa época que o esporte paralímpico aqui no estado ele era desenvolvido de maneira muito superficial. Meia boca. Algumas coisas já tinham acontecido, mas acabaram não dando certo. Não tinha nada na natação, ninguém praticava natação paralímpica, isso ali em 2000 para 2001. E eu falei, fica aí, depois do horário eu vou terminar o treino e te coloco na água. E aí no primeiro contato que eu tive com ele, eu já percebi que algumas coisas diferentes, Eu pedi para ele fazer alguns movimentos, no primeiro movimento que eu pedi para ele fazer de girar um pouco mais o tronco, ele virou de costas. Sim, porque ele não tinha o equilíbrio da perna, Sim. Tem eu falei, particularidades mesmo, diferente, não é a mesma coisa. Uhum. Então, com o tempo, você vai entendendo isso, que as adaptações são necessárias de acordo com o perfil de cada sujeito, E eu falei, vamos lá, você vem, a gente começa. Eu comecei a trabalhar com ele chamou uma outra pessoa que ele conhecia também, uma pessoa com deficiência, também amputado de perna. E com um ano de trabalho a gente teve a oportunidade de ir para uma competição no Rio. E era uma época realmente muito inicial, então um atleta, um nadador desse atravessava a piscina nadando, já era o suficiente para a gente levar para uma competição. E ganhava medalha, porque tinha pouca gente. Uhum. E, enfim, hoje é um absurdo de diferente do que era nessa época, Sim. E a gente foi para essa competição. Hoje é muito, muito mais competitivo, Hoje assim, é o nível mundial de atletas olímpicos. Os índices para ir para os campeonatos brasileiros são tempos assim que qualquer um de nós que queira fazer não consegue. Uma pessoa que não tem uma perna tem que fazer um índice realmente altíssimo nível. E aí eu voltei dessa competição e nessa época eu tinha uma atleta na seleção brasileira convencional muito forte. Eu estava sempre dando entrevista para televisão, ali para o jornal. Na época tinha Globo Esporte aqui ainda. E aí o Jorge Félix, que era o repórter, ele falou assim, tem alguma coisa, alguma matéria aí diferente? Eu falei, tem, cara, eu tô com o esporte paralímpico e tal. Ele, que legal, a gente nunca fez. Eu falei, vou voltando da competição, eu te chamo. Aí chamei, voltamos da competição com algumas medalhas. Aí eu falei assim, ele me perguntou, eu falei, a gente tem um projeto aqui, tinha nada, tinha 2, 3 minutos que eu atendia depois do horário. E a minha ideia era aquela, vou falar na televisão, vai vir mais gente me procurar. Sim, eu vou atrair. Aí eu falei, projeto no Álvares é de graça e meu telefone é esse. Eu achava que devia ter 10 pessoas com deficiência em Vitória, Quando saiu a matéria na televisão, acho que foi no dia seguinte, o meu telefone não parava de tocar.
Porque eles, imagina, no Álvares, de graça. Uma numa demanda época reprimida também. Não, numa época não existia nem muito projeto social. Sim. Hoje o Álvares tem bastante projeto social lá dentro, mas assim, imagina, uma população que ficou sempre dentro de casa sem oportunidade nenhuma. Sim. Eu falo que tem aula de graça no Álvares para pessoas com deficiência e eu não tinha estrutura nenhuma para atender. E aí eu tive que desligar meu telefone, depois eu arrumei um outro número e as pessoas começaram a bater lá. E aí eu falei com o Fairo, que é um outro amigo meu que a gente começou esse projeto junto. E a gente chegou a uma conclusão de que a gente pegaria algumas pessoas a mais, óbvio, né? E que tivessem um mínimo de condição de entrar na piscina olímpica funda. Então já tinha que ter uma adaptação ali. E algumas crianças. E depois o resto é história, assim. Isso foi virando uma bola de neve. Vocês não tiveram medo nesse primeiro momento? Porque a minha sensação, a primeira vez que eu cheguei lá, no seu projeto, e me colocaram dentro da água, eu, bateu um maior pânico, porque eu estava acostumada a rodar, girar as pernas para me manter sobre a água e não tinha isso, né? A gente hoje a gente tem bastante conhecimento, né, sobre os perfis de deficiência, o que a gente imagina que vai acontecer com uma pessoa, por exemplo, um cadeirante entra na piscina, né? E depois, né, de tanto tempo, a gente tem experiência suficiente para ouvir até o relato, né? Sabe nadar? Nadava antes, beleza. Né? A questão da adaptação no meio líquido, ela muda, porque você tem uma consciência corporal diferente, inclusive de flutuação, mas uma coisa que as pessoas nem sabem, que é importante saberem, é que os cadeirantes, né, as pessoas que não mexem as pernas, os paraplégicos, os tetraplégicos, eles têm muito mais facilidade de flutuar do que as pessoas que andam. Nossa, mas eu sentia isso mesmo. Às vezes isso em algum momento até me atrapalhava. Sim, porque você fica muito flutuando mais... tanto, né? Exatamente. Porque o que faz essa diferença da flutuação é a densidade. E a nossa densidade óssea e muscular, ela é causada justamente pelo impacto. Para quem não anda, você perde densidade óssea, então o osso flutua na água, que é uma coisa que não acontece para as pessoas que andam. E o músculo é a mesma coisa, né? Você tem uma massa muscular muito reduzida e esse músculo também fica com uma densidade muito baixa. Então, partindo disso, é fácil ensinar. Tanto que a natação é a modalidade esportiva que tem mais praticantes que vêm de algum trauma, de alguma lesão ou de nascença com deficiência, porque é indicado como tratamento, né? Exatamente. Nesse sentido, eu cheguei meio que num projeto assim também. Eu já praticava esportes antes, você sabe, jiu-jitsu, capoeira. Sim. E aí eu estava precisando de alguma coisa mais no sentido de manter a saúde. Eu não tinha nenhuma expectativa nem de competir nem nada. Aliás, vocês ficavam querendo me passar para outra piscina dos atletas. Eu nunca quis, porque ser atleta não é muito meu perfil. Mas é tão interessante porque, assim, quando você fala de natação paralímpica, tem muita gente na natação. Né? E é muito poderoso. Porque quando uma pessoa com deficiência ela sai da cadeira, deixa a prótese do lado de fora, tira qualquer equipamento que ela precisa para poder se locomover no dia a dia, quando ela entra na água, é ela, o corpo dela e o movimento que ela tem. Então, a gente tem casos, por exemplo, de meninos que só mexem a cabeça, que tem uma deficiência mais severa, e eles experimentam, por exemplo, a possibilidade de ficar na posição de pé vertical. E eles falam assim, a gente pode andar hoje? Claro que pode, porque para eles, assim, eles ficam em pé e conseguem, com um pouquinho de movimento de tronco, se deslocar na água na posição vertical. Então, o esporte paralímpico ele é fantástico, mas a natação dá a eles essa sensação de que eles têm... muitos falam assim, é o jeito que eu consigo imaginar o que é andar. Porque eu me locomovo dentro da água, usando os movimentos que eu tenho, né? Sem precisar usar nenhum tipo de equipamento, nem cadeira, nem prótese, nem órtese, nem bengala. Eu tive esse sentimento também, porque quando eu entrei na água, eu sentia que foi a primeira vez que eu consegui me locomover só com o meu próprio corpo, assim. Isso é muito poderoso, né? Isso. Foi muito legal essa sensação mesmo. E o esporte paralímpico, ele tem um poder que vem também em relação ao preconceito que as pessoas com deficiência sentem no dia a dia, porque normalmente as pessoas elas são vítimas de preconceito pelo que as outras pessoas acham que o corpo dela criou de limitação, ou que o corpo dela não é capaz de produzir de movimento. Né? Que aí, né, entra nesse capacitismo forte. E aí é muito comum eu receber algumas pessoas que não sabem ou que não convivem com o projeto
e vão lá e falam assim, caramba, né? Eu tô esperando, e chegam lá realmente demonstrando um sentimento de pena, assim, né? Poxa, coitado, ele não anda mesmo, não. E aí quando entra na água e eles vêm, eles treinando, né? E aí eu tô falando dos atletas, até das pessoas que não são atletas, mas que entram na água e saem nadando ali, esse sentimento de pena se transforma num sentimento de admiração muito rápido. E eles gostam disso, eles falam isso pra mim, né? Eu tenho a Natália, que é uma atleta que vale a pena, de repente, bater um papo com ela, é uma pessoa muito bacana. Eu já até falei com a Nath por telefone, então, só. A Nath é fantástica. A gente tinha um treinador, até que ela tem um treinador também fora da água. Ela faz um trabalho, musculação. Ela faz. E aí ela fala que ela se sente muito bem, isso para a autoestima dela, das pessoas irem lá no clube e verem ela nadando, porque ela só recebe elogio, todo mundo recebe muito elogio, fala, caramba, isso que você faz eu não consigo fazer. Porque não é todo mundo que consegue nadar 2 km, 3 km na piscina, claro, né? Claro. Então, quando eles são admirados por isso, eles falam, caramba, eles estão me admirando justamente pelo que eu consigo fazer com o meu corpo. Não, com o meu corpo, né? E é tão interessante isso, porque a gente é acostumado a chamar a atenção pelos motivos errados, assim. Sim. Onde eu sempre falo, depois que eu estou na cadeira, eu sempre penso, eu queria tanto entrar, tipo, no supermercado, numa loja, e sair sem que ninguém me notasse. Sim. Isso é impossível para mim, né? Em qualquer lugar onde eu entro, as cabeças se voltam, porque algo diferente está acontecendo ali. Então, é tão legal você você chamar a atenção pelos motivos certos que a gente, não, e outra coisa, pelos quais a gente gosta, né? E se eles chegarem lá, as pessoas de fora, e olharem eles nadando e ninguém fala nada, eles só vão perceber que eles têm deficiência quando eles saem da água. Sim. Porque dentro da água eles nadam com uma técnica tão boa que às vezes eles têm outras pessoas lá que não estão aprendendo a nadar. Fala, assim, aquele atleta seu também? Eu falei, não, ele não tem deficiência. Não, mas parece, porque esses daqui nem parece que tem deficiência. Então a natação, o esporte é muito importante para essa autoestima. Muita coisa trabalha a inclusão da pessoa com deficiência, mas o esporte dá à pessoa com deficiência essa dignidade de ser respeitada pelo que o corpo dela produz, sabe, de movimento, que pode ser admirado também. Sim, é um reforço positivo, muito, né? Muito. Né? E aí, só fechando a questão da história, né? A gente foi buscando formas de se sustentar ali. Então, hoje o projeto ele funciona, na verdade ele sempre foi assim, com o meu trabalho de mais algumas pessoas malucas que entram nesse trabalho, porque é muito trabalhoso. Sim. Né? Quem não tem afinidade com esse tipo de trabalho, pelo trabalho que dá, né? De você ter que pegar, eu tenho 2 hérnias de disco, né? Tem toda uma... isso. Outra, vocês continuam fazendo no mesmo esquema, né? E aí... E existe uma forma de ser diferente? Tem. Hoje a gente até teve um avançozinho que eu vou te contar depois lá na frente em relação a essa parte da mobilidade lá no clube. Mas... a notícia ruim, né, dessa história é que boa parte desse trabalho ele sempre foi feito voluntário. Ao longo do tempo a gente foi então evoluindo em relação aos atletas. E hoje a gente tem uma equipe... que está entre as 5 melhores do Brasil. Hoje, se eu posso falar isso sem mentira, hoje eu acho que em relação a um projeto esportivo paralímpico, eu acho que ele é o melhor projeto do Brasil, porque a gente não tem só equipe de alto rendimento. Até fevereiro agora a gente estava com um projeto funcionando bem, via lei de incentivo, e a gente estava atendendo 250 pessoas, só com todas com deficiência. Então, como eu estou ali em nível nacional, vendo como é que funcionam os projetos, existem equipes de alto rendimento mais fortes do que a nossa, existem projetos de iniciação esportiva parecidos com o nosso, mas juntando os dois não tem. Então, eu tenho muito orgulho porque a gente conseguiu isso com um trabalho muito duro, muito difícil, mas isso precisa evoluir, né? Então, nos últimos anos, de 2016 para cá, quando a gente teve o melhor resultado, que foi a medalha de prata de uma atleta nossa nos Jogos do Rio, aí depois eu tive como treinador medalhas em campeonato mundial, isso foi me colocando dentro da seleção brasileira. E recentemente uma atleta, algo inédito para o estado, né? O Espírito Santo tem um histórico interessante até de produzir bons atletas, mas pela falta de estrutura, quando o atleta chega no altíssimo nível, ele vai treinar num outro grande centro.
a gente teve o contrário. Um atleta que treinava na estrutura da seleção brasileira, por me conhecer o trabalho, quis se preparar para os Jogos de Tóquio comigo. E como eu trabalho aqui, ela veio morar aqui. O que por si só já é algo assim muito especial, porque a estrutura que você está falando da Mariana. Comparável, exatamente. A Mariana Gesteira, que é hoje a melhor atleta do mundo da classe, primeiro do ranking mundial, acabou de ser campeã mundial. E treinava na estrutura do Centro Paralímpico em São Paulo, que é uma das maiores estruturas do mundo para o esporte. É surreal, assim, ela treina na piscina. Ao lado dela tem 2 psicólogos, 2 fisioterapeutas, 4 treinadores, biomecânico, o tempo inteiro ao lado dela. Mas não deu certo porque falta essa relação humana, né, de trabalho. Sim. E aí ela veio para cá e deu super certo, assim, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia e aí com o ano de trabalho, é o tempo que a gente tinha para poder, menos um pouco de um ano, para se preparar para Tóquio. Menos de um ano. E até o índice era algo muito difícil. E ela foi para Tóquio e nunca tinha ido para... Na verdade, ela tinha participado da Paralimpíada do Rio, mas tinha ficado em 5º. E conquistou a medalha de bronze na prova do 100 livre, que foi fantástico. Assim, uma medalha individual, numa prova individual, com tempo... A classe dela é muito disputada, é muito forte. E aí o trabalho foi só sendo evoluído, né? Foi evoluindo em relação à parte técnica e o trabalho, e agora a gente teve um resultado que foi inédito, assim, para todas as... Né? E eu falava lá no clube, a Mariana vai ser campeã mundial e vão falar o nome dela no Jornal Nacional à noite. Eu até vi. Eu já esperava isso. Eu falei isso pro diretor do clube. Eu falei, vocês não dão a atenção que a gente merece aqui, mas pela primeira vez vocês vão ter o nome de um atleta que treina aqui, representando um clube daqui, sendo falado no Jornal Nacional. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, eu vi no seu Instagram. Ela ganhou medalha de ouro em 2 provas, foi campeã mundial em 2 provas. E, enfim, hoje a gente tem esse histórico aí de termos uma equipe muito forte. Pois né? E aí... Você tem vários outros bons resultados, não só a Mariana é um ápice mesmo, é muito bom. Mas isso tem se refletido em termos de estrutura, porque o Espírito Santo hoje ele já tem, né, uma história nisso, graças a você, inclusive. Como que isso se dá? Porque, assim, quando eu treinava no Álvares, e aí eu quero que você me diga se alguma coisa mudou, assim, o Clube Álvares ele não é um clube milionário, ele não tem dinheiro mesmo, assim, e a estrutura lá, assim, de acessibilidade, tudo no entorno, ela era muito difícil quando eu estava lá. A gente entrava por uma entradinha lateral e muito mal pavimentada, os banheiros, assim, era uma estrutura realmente difícil lá, né? A gente foi transformando isso ao longo do tempo. Quando a gente começou, tudo era acesso de escada, a gente tinha que pegar a cadeira, segurar a mesma cadeira no braço para ir subindo, né, as escadas que tinham lá. As pessoas foram vendo que isso era inviável, que não era humano isso, né? E aí foram colocando algumas rampas de acesso. Da época que você fazia aula para cá, a gente teve algumas evoluções. Então eles construíram uma rampa de acesso vindo direto do estacionamento e hoje eu tenho a chave do portão, né? Então todos os atletas paralímpicos eles entram por essa rampa de acesso e já caem direto na piscina. Em 2017 a gente conseguiu, com um projeto que a gente inscreveu aí pela Embaixada Australiana. Eu lembro. Você lembra? Que eu estava lá, até a Poliana até que escreveu o projeto e tal. Uhum. Naquela época a gente conseguiu adquirir um elevador hidráulico para entrar na piscina. E a gente ficou com esse elevador hidráulico 4 anos guardado na caixa, porque os diretores do clube achavam que aquele elevador ia deixar a piscina feia. Gente, olha, eu peguei o início dessa polêmica surreal. Num clube que já deveria estar, assim, tipo, usando... É muito louco isso na minha cabeça, assim, porque o clube não se vale dessa notoriedade que o esporte paralímpico está dando, até para fomentar melhorias. E aí, o que houve, né? Com todo o trabalho, a gente teve que mostrar, a gente mostra isso todos os dias, né? Que o que a gente faz lá é muito sério, né? O clube, ele cede a piscina, é maravilhoso, porque o custo de uma piscina daquela é muito alto, mas eu levo a bandeira do clube para todos os lugares, mas eu não sou funcionário do clube, né? Eu trabalho voluntário.
E então eles entenderam, teve um grupo de diretores que nos últimos 2 anos entendeu a nossa importância ali. Imediatamente mandaram colocar a cadeira. E isso, para surpresa desses caras da época, teve um retorno muito positivo, né? Porque os idosos foram lá elogiar e agradecer, né? As pessoas com mobilidade reduzida foram lá elogiar e agradecer. E, enfim, né? A gente teve acesso, como colocar as pessoas com deficiência dentro d'água, né? Um investimento ali. Uma cadeira dela saúde custa na faixa de 20 mil reais. Mas que também vocês conseguiram, também não passou por nenhuma, não passou pelo clube, não, nada. A gente conseguiu vir um projeto que a gente escreveu. Esse projeto mesmo. Isso é importante, como, né, a gente está falando aqui sobre as dificuldades, né? Eu tive a oportunidade de, em 2013, acho que cabe até um outro bate-papo só sobre isso que eu vou falar agora, porque foi muito enriquecedor, assim. Em 2013 eu fui convidado, pelo trabalho que a gente já fazia, acharam a gente e convidaram a gente para participar de um intercâmbio nos Estados Unidos sobre políticas esportivas para pessoas com deficiência lá. Eu fui com o Fário, com 2 meninos que a gente trabalhava, ficamos 15 dias lá em Chicago, que é uma cidade de referência assim, na área de acessibilidade, e voltamos para cá não querendo voltar, né? A gente falou que a gente quer morar aqui, porque eu sei que os Estados Unidos, de uma forma geral, tem um olhar aos países de primeiro mundo, né? Sim. A questão da acessibilidade muito avançada, mas lá era assim, surreal, né? Chama atenção. As pessoas que não possuem deficiência são chamadas a atenção o tempo inteiro pela questão da acessibilidade, pelo respeito que eles têm. E lá, por exemplo, existe uma lei que todas as piscinas, para elas funcionarem, elas precisam ter esse elevador. Porque é o mínimo, né, que você dá de respeito e de acesso às pessoas. Né? É o mínimo, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui a respeito disso, assim, incluir faz bem para quem não tem deficiência também. O convívio é algo valioso, né? É necessário, né? Sim, pegando esse gancho até, não quero te interromper, mas assim, como que o contato com as pessoas, esse trabalho mudou você assim, pessoalmente? Sim, muito. Assim. Primeiro que assim, quando você não dá acesso às pessoas a terem contato com os lugares, você faz com que as pessoas não se encontrem. Né? Então, por exemplo, se a gente não vivesse nesse momento, né, de encontro das nossas vidas ali que você foi lá pro Álvares, eu não teria a possibilidade de conhecer uma pessoa tão bacana como você, como as outras pessoas que eu conheço com deficiência, que não é porque também são deficientes, possuem uma deficiência que naturalmente já vão deixar ela como sendo pessoas maravilhosas. Pessoas são pessoas. Eu sempre falo, né? Tem pessoas com deficiência boas e ruins, como qualquer pessoa. Exatamente. Né? Só que quando eu tenho uma sociedade que limita o acesso dessas pessoas, a gente, de uma forma geral, está perdendo a oportunidade de ter contato com gente muito bacana, que pode contribuir muito para a sociedade, para eu ser uma pessoa melhor. Né? Isso é inadmissível. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar e falei assim, não tem como eu mais voltar atrás, mesmo que eu não receba um salário para isso, porque eu vejo o quanto que isso foi transformador da vida dessas pessoas. Eu não posso mais mandar essa pessoa para casa e falar assim, acabou. Né? Porque aquilo também já me fazia muito bem. Né? Então, quando eu sei que eu, de alguma forma, estou contribuindo para que as pessoas saiam de casa, isso é muito bom para mim, assim, né? Me traz uma satisfação pessoal. E eu passei a militar muito nessa área como um cidadão, como qualquer pessoa que deveria fazer, né? Me especializei na área, fui fazer mestrado nessa área, fui, né, discutir essas questões. Recentemente saiu um livro. Eu vou trazer. Sabia. Eu ia trazer o livro. Vou te trazer o livro para te dar. Mas de presente. É o livro que foi a minha dissertação de mestrado, que está na área da escola, né? O esporte adaptado, o esporte paralímpico como um conteúdo de ensino nas aulas de educação física escolar. Justamente nessa perspectiva da inclusão, que eu posso levar o esporte paralímpico para ser ensinado na escola para as crianças com e sem deficiência juntas ali. Nossa, né? A gente também estava falando sobre isso antes, que né? É um outro papo também que a gente pode ter aqui. Essa inclusão do aluno com deficiência em todos os níveis nas escolas, assim, não, por favor, não continuem a deixar ele jogando dama enquanto a galera está lá. Exatamente.
né, jogando um jogo super quente de vôlei, basquete, um futebol, e colocam a criança com deficiência naquele cantinho. É tão importante isso. Que nesse livro que eu fiz fala, né, sobre é possível o professor incluir essas crianças para fazer aula junto, na quadra junto. Chicom? Então, o livro é meu e dele. Ai, nossa, ele é maravilhoso. É lá no Conselho do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu já estou há 4 anos lá. A gente chamou ele para fazer uma palestra para a gente, no dia de comemoração da pessoa com deficiência. O Chicom foi meu orientador, né, na dissertação. Incrível, Léo. E como que ele mostrou para a gente de maneira prática como inserir essas crianças, sabe, nesse contexto. Porque os professores, às vezes, têm medo disso, né? Tá escrito aí, o meu nome e o dele aí. Ah, que massa! Gente, vale muito a pena falar com ele também. Ele é muito legal. E ele é muito acessível também, né? Eu sou fantástico. Massa. E aí, é isso, né? O meu olhar, ele se transformou, né? Assim, então... Para tudo, não é só para pessoa com deficiência, sabe? Eu acho que assim, um olhar empatia, que você precisa ter de fato, de empatia, de altruísmo. Quando eu vou estacionar minha moto e eu vejo que um carro pegou 2 vagas que poderia ser de um carro, sabe? Fala assim, poxa, era só o cara ter chegado para cá que cabia outro carro. Sim. E se tem uma vaga ali que cabe a minha moto, mas eu sei que cabe um carro, minha moto cabe em qualquer lugar, então eu atravesso, boto porque eu sei que um carro vai precisar mais daquela vaga do que eu. Sabe, coisas bobas assim que a gente precisava ter de respeito ao outro, né? E com as prossas com deficiência, eu fico muito indignado porque a gente vê muita falta de respeito, né? Eu trabalho com um público que... Eu estava falando esses dias com um amigo meu, que eu estava lá em Portugal, lá no Campeonato Mundial, e vi uma atleta minha ganhar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial, e eu sou um técnico muito privilegiado, né? Porque como a deficiência dela é de equilíbrio, afeta a coordenação e equilíbrio, ela precisa de um apoio. E aí eles abrem a oportunidade de que eu vá junto. Então eu sou o único técnico do mundo que vai pro pódio junto com o atleta. Eu te vi, inclusive. Cara, e você ouviu o hino nacional, cara, no pódio, né? Ali. Eu seguro ela no bloco, então eu participo de tudo. Eu vou pra câmara de chamada, eu seguro ela para ela poder sair para nadar. Então todas as tensões que um atleta sente, eu sinto ali. Enfim, e aí essa relação que eu passei a ter justamente por estar muito próximo disso, né? Aí você falou que você viu algumas dificuldades lá quando você estava lá. Eu estava justamente conversando vendo aquilo e ver uma atleta minha ir para a final, ser campeã mundial do lado de uma americana, de uma inglesa, de uma japonesa, que são países muito mais desenvolvidos em relação à acessibilidade, ao respeito à pessoa com deficiência. E aqui no Brasil, um atleta, não é raro, isso acontece muito, de chegar com 2 horas de atraso porque ele ficou 2 horas esperando o ônibus porque o motorista passa direto. Né? Porque onde ele mora, ele não consegue, tem que esperar alguém vir para poder subir a calçada com ele. Então, fazer o esporte no Brasil é difícil, o esporte paralímpico mais ainda. Então, quando você é campeão mundial, né, de uma modalidade, de um esporte que no Brasil essas pessoas não têm às vezes nem o direito de chegar no local para treinar, a gente tem que ter muito orgulho, né? Hora, né? Verdade. Então não tem como não olhar, sabe, para uma calçada e ver que um cara parou o carro numa rampa de cadeirante, que se o cadeirante quiser ter acesso a um lugar, ele vai ter que dar uma volta enorme para poder chegar. Você sabe que chega uma hora que a gente passa por isso tantas vezes e o tempo todo, que até a gente acaba, não é a naturalizar, mas é porque se você for a cada minuto ficar chateado porque você não consegue fazer as coisas, não consegue, sua vida para também. Então, assim, meio que morar no Brasil, nas condições atuais, é meio você sair assim, tipo, eu vou passar muita dificuldade, eu já sei que é isso que vai acontecer, e eu me preparo mentalmente, psicologicamente, para não me aborrecer o tempo todo, e assim, vamos. Chamam para ajudar, pede um para empurrar, um outro para, se caiu, levanta, pede uma ajuda aqui. É nesse nível, sabe? E as pessoas, assim, elas precisam de fato, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando muito mais, né? A gente passou por um período histórico aí de transformação, né? Sim, na verdade, a gente está vindo de um modelo de integração, onde a pessoa com deficiência ela meio que tem que se integrar dentro de uma sociedade que já existe, né? Com algumas pequenas adaptações.
E a inclusão que a gente ainda não vive dentro dela é muito mais uma transformação das pessoas sem deficiência para com deficiência do que o contrário. E nesse sentido eu vejo ainda muita hipocrisia, muita falta realmente de empatia, né? Porque assim, desde que não me incomode, tudo bem, tá tudo certo, né? Isso aí. Mas as pessoas ainda, quando para um ônibus para pegar um cadeirante, falam, pô, mas eu tô atrasada, vai parar aí por quê? Eu conheço várias pessoas que usam transporte público, que não os mão na roda, né? Esses outros assim, mas que são xingadas. Sim. Elas sobem no ônibus e como o motorista que tem que acionar o elevador para subir, isso demanda tempo. Claro. E as pessoas ali, as outras pessoas que estão dentro do ônibus, elas começam a xingar o cara, ficam revoltadas. Pô, eu vou perder minha hora. Então, assim, é cultural também. É uma educação, né? Assim. É tudo muito recente, essa transformação que a gente tem visto aí no mundo aí, em relação à inclusão, não só da pessoa com deficiência, mas de todas as minorias que ficaram à margem. Isso tem acontecido de forma muito recente. E a gente tem uma geração de pessoas que viveram muito tempo sem ter que lidar com isso. Tem uma história assim que eu sempre lembro dela, porque é uma desses exemplos meio surreais. Eu tive o prazer aí de implantar os 3 projetos de praia acessível que tem aqui. O Praia Legal, ali na Praia da Costa, o Praia Acessível em Vitória, e depois me chamaram para implantar um lá em Aracruz também. E eu vivi muita coisa nesse projeto de Vila Velha, principalmente. Foi o primeiro, né? É um orgulho pra gente aqui, porque foi o primeiro projeto de praia para pessoas com deficiência com iniciativa pública. Né? Fica ali, né, na Sereia, ali, né, no canto ali da Praia da Costa. A gente tinha o Praia para Todos, que é um projeto super premiado, conhecido no Rio de Janeiro, mas que vinha de iniciativa privada, com apoio. E Vila Velha enxergou isso em algum momento ali e foram lá atrás de mim e falaram assim, a gente está pensando em botar pessoas com deficiência na água. A gente descobriu que você faz isso. Você pode ajudar a gente? Isso foi em 2010, né? Eu falei, claro. E a gente criou um grupo lá, a gente fazia reunião mensal e ficamos 1 ano. Tanto que o projeto realmente ele passa por alguns problemas, né, de ordem, quando muda grupo político, né? Tem umas questões ali. Mas ele já tem bastante tempo até, né? Ele funciona desde 2011, né? Já tem mais de 10 anos que o projeto existe. Já está meio que consolidado. Assim, quase que acabou, enfim. Acho que é difícil, porque já gerou uma demanda ali, né? As pessoas contam até lei em Vila Velha. E aí, tinha uma pessoa que ficou muito presente ali, a Joana, que era uma assistente social, e ela me chamou um dia, ela falou, Léo, eu preciso da sua ajuda, eu não sei o que fazer com isso. Tinha saído na Gazeta e na Tribuna, né, os 2 maiores jornais, na época a Gazeta fazia jornal impresso ainda, 2 notícias da mesma pessoa, tipo numa coluna assim, e meio até fazendo isso que aconteceu. Essa pessoa, ela é provavelmente influente, né, morava ali na Praia da Costa, na frente da praia, ela conseguiu pegar 2 jornalistas desses 2 jornais e ela fez uma nota enorme no jornal, quase que meia página, criticando a ação do projeto Praia Legal. E assim, o texto ele era escrito de uma maneira que deixasse a senhora com razão sobre o que ela estava querendo falar. Eu vou resumir para vocês qual era o problema, que ela fez uma nota no jornal que ela processou a prefeitura. Durante muito tempo, quando o projeto ele foi colocado ali, a gente tinha que levar as cadeiras e as pessoas com deficiência para fazer troca, para passar sonda, né? Aquelas coisas que é normal para os cadeirantes, lá no CREFES. É uma caminhadinha considerável. Depois o projeto foi sendo consolidado, a gente conseguiu fazer um módulo naquela curva ali, antes de chegar ali no final da praia. Tem um módulo ali que a gente guarda as cadeiras, tem banheiro. De academia também, que tem na Camburi, tem também, né? Tipo uma casinha para a gente guardar o material, um suporte. E aí, essa senhora, ela ficou incomodada porque ela falou, e ela tinha que ter sido consultada por isso, porque quando colocaram aquele módulo ali, na hora que ela descia do prédio dela, ela tinha perdido a vista do mar. Olha. E aí, ela falando assim, mas eu não tenho preconceito nenhum, é só uma questão da prefeitura realmente me falar. Aquilo que eu estava falando, né? Desde que você não se sinta minimamente incomodado, não, tudo bem, não tenho preconceito. Aí eu falei, Joana, eu não consigo vir nessa reunião, era uma reunião que essa senhora está dentro da Associação de Moradores da Praia da Costa. Queria muito estar para falar umas coisas para ela, mas eu não posso, infelizmente. Hoje é dia de aplicar PRO, enfim, não podia.
eu falei, faz o seguinte, já que ela fala aqui no texto que ela não tem preconceito, chama ela para passar um final de semana trabalhando como voluntária, para atender, botar os meninos para tomar banho de mar e tal, né? Para ela... Sim. Aí ela falou, boa ideia. Ela foi lá, conversou, ela falou, aí a moça falou 1000 empecilhos, falou que não dava. Então, assim, é isso, né? A gente passa, vocês, né? As pessoas com deficiência passam muito por isso. Isso não é surpresa para mim, porque eu não vou me lembrar agora em qual cidade que a prefeitura se dispôs também a começar um projeto como esse, e ela não conseguia lugar, porque os moradores da orla diziam, não, em frente à minha casa não vai estragar a nossa praia, porque eu não quero ver pessoas com deficiência na frente do meu prédio. Gente, assim... Isso é um crime, né? Isso é um crime, né? E é tão louco isso, assim, eu fico tão... Você imagina, eu fico tão triste com isso, para dizer o mínimo, porque, assim, houve uma época que nós éramos exterminados, a gente não poderia nem viver, né? Na Segunda Guerra Mundial era assim, pessoas com deficiência, assim, eram vistas como algo descartável. A história, né? ela é cruel. Na verdade, a guerra, né, pegando um pouquinho da história aqui, já que você tocou, a guerra, ela traz até a pessoa com deficiência com uma certa visibilidade, porque na Primeira Guerra, Napoleão começou a colocar as pessoas com deficiência meio que como... essas pessoas não podem ser isoladas, elas são heróis, né, do nosso país. Perderam uma perna e... Sim, aí nos Estados Unidos, inclusive, eu já vi várias pessoas lá comentando que realmente tem uma acessibilidade diferenciada lá, assim, né? Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para lá, uma antes da cadeira e uma depois. E, assim, acho que foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida depois da cadeira, em termos de independência. Sim, total. Você conseguiu o que para quem anda, né? E eu andei até os 35 anos, então eu posso dizer isso muito bem, que era muito básico, assim, essa coisa de você sair do hotel, poder entrar num supermercado, comprar alguma coisa e voltar normal, assim, sem depender de nada. Você sabe que você pode ir para onde você quiser. Que segurança, isso foi absolutamente, assim, diferente. E eu conversando com várias pessoas que moram lá já há muitos anos, e eles falam que eles realmente, isso foi a partir desse retorno de soldados, né, que, imagina, sem pernas, amputados, com vários tipos de lesões, todas, e aí eles começaram a tratar essas pessoas como heróis, assim, de arrepiar, porque porque a imagem isso, deles, né, eu já tive lá também, e eles falam exatamente isso, assim, as pessoas têm essa noção de que, poxa, eles foram lá, ficaram nessa condição para me proteger, poderia ter sido eu. Sim. Então, essa coisa da guerra para eles é muito forte, e por conta disso eles conseguem muitos apoios. Fora da nossa realidade, infelizmente, né, a gente não teve essa cultura, né? Sim. Mas falando da história, né, na Idade Média, as crianças que nasciam com deficiência, elas eram mortas em praça pública, queimadas, a criança, a mãe e a parteira. Né? Como se fosse uma maldição. A maldição, né? A parteira que deu à luz e a mãe, né, por conta de alguma coisa, normalmente relacionada ali a algum pecado, uma luxúria carnal. Né? Então, se a gente pegar a história das pessoas com deficiência né, até isso, eu estou falando de 2 séculos, né, para trás, que isso acontecia. Começaram a falar, a gente não pode, né, sair matando essas pessoas mais. Começaram a colocar elas dentro de alguns espaços especializados para tratá-las, né? Então aí vem o modelo médico de deficiência, né, que você... aí surge ali os centros especializados, né, as pestalozes, as APAES, que fazem ainda um trabalho bacana, mas que para o momento de inclusão a gente precisa evoluir. Sim, exatamente. Assim, não é dizer que as associações elas têm um papel super importante. Elas atuam numa lacuna mesmo, né, onde o Estado às vezes não consegue chegar. E numa época que não tinha absolutamente apoio nenhum. Né? Mas falar disso hoje, assim, elas continuam prestando excelentes serviços, é ótimo, assim. E eu acho que tem muitos pais e mães que, inclusive, defendem muito esse modelo por proteção. Por proteção. Mas eu digo assim, como pessoa com deficiência, o dia que eu deixei de ser protegida, no sentido de, quando eu me vi por conta própria, foi quando eu comecei primeiro caiu a ficha, isso que aconteceu, e eu vou ter que lidar, e eu quero lidar da melhor forma. E depois, quando eu me vi nessa situação, é que essa coisa do tenho que fazer algo para mudar, aflorou em mim, porque até então, quando você vive numa bolha muito protegida ou cercada de pessoas como você, é muito difícil. É difícil também você se relacionar com pessoas que não têm os mesmos problemas
que você... Várias vezes eu tenho altos e baixos na minha vida até hoje. Às vezes eu fico, poxa, por que isso aconteceu comigo? Eu queria tanto, né? Então, isso acontece, sim, é normal. Mas, assim, eu digo que seres humanos têm altos e baixos, independente de ter uma deficiência ou não, né? Sim. Os problemas são diversos. Nunca vai ser uma solução você separar pessoas. Exatamente. Né? Então, eu acho... E eu falo isso, assim, Léo, porque eu tenho uma filha, e ela estuda numa escola... E eu, assim, tinha por muito tempo eu tinha muito medo de que a minha filha, em algum momento, se envergonhasse de mim, assim, por eu não ser a mãe como padrão, as outras mães, a mãe padrão. Uhum. Então, eu acabei gerando assim, uma autocobrança muito grande também, nesse sentido, né? De ser a melhor mãe que eu poderia ser. Gente, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu era a mãe que eu podia ser, sabe? Né? Não, e é o que isso acontece. Quando a gente convive com as pessoas com deficiência há muito tempo, às vezes eu estou lá dando treino, aí eu falo, sei o quê. E as pessoas passam assim e falam assim, mas coitada, ele já tem deficiência, leve, você está gritando com ela. Eu falei, meu amigo, aqui eu só lembro que ele tem deficiência quando eu tenho que pegar no copo, botar na cadeira e depois levar ele se precisar. Do contrário, é isso aí. E é isso que eles esperam, sabe? Serem tratados como pessoas, né? Dentro das suas... Hoje, quando eu chego na escola da minha filha, por exemplo, assim, todo mundo... Eu acho maravilhoso, porque ela está numa escola já há muito tempo, então as pessoas, a mesma, né? As pessoas já me conhecem. E, assim, minha filha tem zero problema com relação a isso. Assim, hoje eu tenho certeza que ela se orgulha muito, sim, de mim, do que eu faço, do que eu busco fazer, sabe? Dos desafios que eu me proponho. E lá é muito comum agora, porque, sim, como eu entro e saio o tempo todo de lá, falo... Então, assim, isso eu já não sinto mais naquele ambiente esse olhar. Sabe, assim, esse capacitismo, né, de ser julgada pelas minhas capacidades. Porque, na verdade, o que você precisa, a sua forma de se locomover é diferente da minha. Né? Eu boto um pé na frente do outro e caminho, você vai precisar de uma cadeira de rodas. E você precisa, sim, ter condições naquele espaço de se locomover da forma como você se locomove. Exatamente. Essa é a única diferença. É, né? A única diferença. Essas barreiras, ou atitudinais, ou arquitetônicas mesmo, é o que de fato nos limita. Inclusive, né? Tem uma linha de pensamento aí, essa coisa também das terminologias, elas vão mudando, né, ao longo do tempo. Né? Pessoas com deficiência, com necessidades especiais, portadores de deficiência. Muda, Eu estava lendo um artigo um tempo atrás aí, falando já de uma proposta de mudança, que eu achei até um pouco interessante, assim, de não chamar mais de deficiência, mas de chamar de diversidade. Então, você vai ter uma diversidade motora, o outro vai ter uma diversidade auditiva. É legal, né? Porque na verdade, ele traz um pejorativo. Né? Traz. É um pouco pejorativo. E quando você fala de diversidade, você fala assim, poxa, a pessoa vai andar de uma forma diferente. Então, é uma diversidade de se locomover. A dele é uma diversidade visual, então ele vai ler de uma maneira diferente, né? Ele vai ler disso. Com libras, né? Nem tinha ouvido falar disso. Não sei se vai avançar muito, mas assim, eu acho que a tendência depois é a gente achar também um ponto de equilíbrio. Mas essa ideia da gente pensar que as pessoas são diferentes, né? E elas precisam ser olhadas, né, dentro das suas individualidades. Essa coisa da escola, né? Eu tive a oportunidade lá de fazer a pesquisa do mestrado na escola. Eu perguntei para um grupo de crianças assim, no final, né, como um dos processos ali de pesquisa, se vocês tinham duas crianças com deficiência na turma, que eu investiguei, que eu fiz o trabalho, e eram crianças ali de 10, 11 anos que são super... Né, elas falam que tá ali mesmo, não vão, né? Não tem são filtro. Super honestas. É isso aí. Eu perguntei assim, se vocês pudessem escolher, uma pergunta até forte assim para criança, né? Mas eles falaram de boa. Se vocês pudessem escolher, vocês teriam esses dois colegas de vocês na turma de vocês ou não? Todos falaram que sim, que gostavam que eles estivessem ali, por uma série de motivos, e uma virou para mim e falou assim, eu adoro, porque por causa dele, a professora dita a matéria mais devagar e dá tempo de eu copiar também. Ainda que seja para uma... Mas olha que fantástico que é isso, porque você precisa ter... As pessoas são diferentes, sim, todas elas são. Sim. Você precisa ter a diferença da maneira mais radical, que é uma criança com deficiência, para a professora olhar e falar assim, para você eu vou ter esse cuidado. E as outras, né, que estão ali também, que precisam, né? A gente está num mundo onde parece que o nosso objetivo é deixar tudo muito homogêneo, né, tirando as características individuais de cada um, para que seja tudo muito produtivo, muito rápido, tudo muito... E aí vem as pessoas com deficiência e falam, não, meu amigo, você vai ter que parar o ônibus, você vai ter que descer aqui a escada,
você vai ter que fazer isso aqui, porque você sabe, a gente olha, é diferente. Eu vou te falar, até eu mesma que tenho deficiência, mas me considero extremamente privilegiada no Brasil, porque eu tenho um carro que me leva até os lugares, eu não preciso pegar um ônibus, eu não moro no morro, como tem gente que eu conheço, que usa cadeira de rodas e mora no morro. Sim. Então, assim, no momento em que você se enxerga como pessoa com deficiência, você deveria, assim, virar milionário, assim, imediatamente. Deveria ser Brasil, uma condição básica, porque tudo é muito caro, né, pra gente, assim, tudo é muito... Então, assim, eu ainda me sinto privilegiada com relação a isso. Léo, o que você acha que a gente, assim... Você acha que, por óbvio, o poder público está ausente mesmo, assim, em todos os aspectos da vida, independente de você ter uma deficiência ou não. Mas, especificamente na área esportiva, que é a sua, eu acho que, assim, o que você acha? Que tipo de coisa impactaria? Assim? Eu acho que, assim, a gente vai mudar muito a sociedade quando realmente a gente conseguir colocar mais pessoas com deficiência frequentando os mesmos espaços, né? Porque aí você vai ver que as pessoas têm algumas necessidades e as necessidades são essas básicas, né? De locomoção, de serem olhadas com respeito. Dentro do esporte, ele tem um poder muito grande nisso, né? Por tudo que a gente já conversou aqui, o que ele transforma, ele traz de autoestima, de benefício, de inclusão, né? de melhora da própria condição física. Então você tem uma melhora ali da sua capacidade física em função do que o esporte gera, né? Sim, age até como dentro prevenção, da atividade física. De doenças. Primeiro também lembrar que as pessoas com deficiência não são pessoas doentes, né? Sim, lógico. Eu lembro quando a gente foi implantar o projeto aqui em Vila Velha, eles queriam colocar uma enfermeira na praia. Aí eu falei assim, gente, se for para fazer isso, eu tô fora. Tudo bem, vocês podem botar uma enfermeira na praia, mas vai ter que atender a praia inteira. Porque a gente não vai criar um cercadinho para meio que lotear um pedaço da praia e falar assim, que isso aqui é a área dos doentes de Vila Velha, né? E botar uma pessoa de branco lá. Eu falei, pessoa com deficiência que estiver doente, se ela estiver com febre, ela não vai para a praia. Nossa, ninguém vai para a praia doente, ideia, né? Gente. Aí não colocaram, porque eu briguei muito por isso. Então, as pessoas ainda têm muito esse imaginário, né, de que a pessoa com deficiência é um coitado, doente, que, né, há 10 anos atrás, para ir para o projeto, eles não conseguiam o porta a porta, porque esse projeto de transporte público só podia ser para levar ele para o médico ou para fisioterapia. Inclusive, todas as vezes que tem algum problema no porta a porta, eles fecham e aí só mantém... É tão engraçado. Prioridade, né? A prioridade as prioridades como é sempre doente, o tratamento. É muito louco isso. Eu venho dizendo isso, discutindo isso lá no conselho, inclusive. Assim, cara, vocês não acham que é muito mais importante a pessoa ter direito à sua atividade física, fazer isso, que é uma coisa de preventivo, inclusive, que é preventivo, né? do que ficar de novo nos vendo como ainda aquele modelo, né? Como está arraigado, né, na cabeça das pessoas. Então a figura da cadeira é, né, de alguém que está doente, que vai, né? E então essa imagem que a gente pode transformar na cabeça das pessoas de que são pessoas que querem só ir e vir, né, e ter acesso às coisas e, sabe, tirar essa... eu vi uma pessoa com deficiência até que ela era feliz, né? Né? A felicidade está em outro lugar, né? Tem histórias no esporte, assim. Hoje, se eu sentar para conversar, por exemplo, com alguns atletas que eu tenho lá, o Marquinho, o Tiozinho, essa galera, eu já conversei com eles sobre isso, né? Se você perguntei assim para eles, se vocês pudessem escolher voltar à vida que vocês tinham antes, que vocês não eram cadeirantes, e voltar para a vida que vocês tinham e não ter isso que vocês têm agora, vocês voltariam? Eles não, eu prefiro minha vida de hoje, na cadeira de rodas. Sim, o Fernando Fernandes, aquele cadeirante, também ex-BBB, eu também já ouvi ele falando numa entrevista isso, ele falou, cara, o que eu conquistei depois e a pessoa que eu me tornei, principalmente depois do que aconteceu comigo, assim, eu não voltaria. Então, as pessoas precisam ter contato com mais pessoas, assim, para elas entenderem o que é isso, né? E eu sempre digo, no meu caso especificamente, eu vim parar numa cadeira depois do parto da minha filha, né? E várias vezes eu penso assim, né? E já até escrevi sobre isso. Se eu tivesse assim uma escolha, você não teria sua filha e andaria, ou você pararia na cadeira apesar de ter sua filha, eu não, em nenhum minuto. Pensava nem 2 vezes, né? Eu quero ter a vida que eu tenho hoje para ter a minha filha. Então, assim, e as pessoas se chocam com isso, mas é porque elas nos veem de um outro lugar. Mas quando
assim, eu sou tão feliz como qualquer pessoa pode ser. E eu tenho os meus momentos de infelicidade claro que também. não poder andar não é legal. Não Não é só o não difícil. andar, porque tem outras questões fisiológicas associadas. Para mim, as questões fisiológicas, inclusive, são as piores. São as piores, todo mundo. Mim, eu sei que são, piores. e todo mundo que eu trabalho falam a mesma coisa. E são exatamente... Tem que romantizar o negócio, Não né? dá. Fazer xixi para uma cadeirante, ainda mais um cadeirante mulher, é uma celeuma, porque você precisa de todo um aparato e você precisa de um banheiro com portas para você entrar num país em que as portas dos banheiros são de 60 centímetros. Fora que lá você precisa ainda ter todo um espaço para você se resolver. Então, assim, isso é o que não passa. Não, qualquer lugar, essa premissa é básica. Eu com esporte, eu viajo muito, né? E a gente vai com pessoas com deficiência, lotam os hotéis, assim, e os hotéis não estão preparados. Tem lá um quarto. Nossa, aí é outro papo para mais uma. A gente cansou de tirar marco de porta, de banheiro, gente, se eu for te contar o que eu passo nos hotéis, já começa até do momento que eu vou fazer uma reserva. É surreal. Tá? Eu sei exatamente como é, porque eu faço a reserva também para os hotéis. Então você sabe. Sei exatamente. Não é fácil. Mas tudo isso, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente precisa fazer com que as pessoas que gerenciam os espaços privados e públicos tenham vergonha de isso ainda estar acontecendo. A culpa é delas, a culpa é da sociedade, sabe? Durante muito tempo, ainda hoje, a forma como a sociedade olha para as pessoas com deficiência é como se elas fossem culpadas pela condição que elas têm. Sim. Não era para você estar aqui, poxa, né? A sociedade não foi feita para vocês. Para que você quer vir para o meu bar? Se Exatamente. você não viesse, não ficaria aparente que eu não tenho uma rampa na entrada. Exatamente. Para que você quer? Para que você gosta de cinema? Se você não existisse, eu não precisaria colocar essa poltrona mais atrás para você não ficar quebrando o pescoço para olhar para uma tela. Isso, né? Durante muito tempo a gente fazia isso com os atletas, de levar eles pelo menos a cada 6 meses no cinema, porque eles não vão no cinema para ficar com aquele pescoço olhando para a tela. Eu só conheço um cinema aqui no estado, que é o único que tem cadeira lá atrás, e eu saio da minha casa e venho no mesmo, sempre torcendo para que os filmes que eu gosto estejam lá em cartaz, nessa sala específica, porque é a única que eu consigo frequentar sem ter que sair com torcicolo depois. Uma loucura, e aí a gente levava eles no cinema porque a gente pegava eles no colo para levar lá na poltrona de trás, né? Fizemos muitas vezes isso, eles adoravam, porque eles não iam ao cinema justamente por isso, né? Olha, eu nunca experimentei aquela cadeira que treme, não, porque nunca tem como eu chegar. Eu sou doida para assistir um filme. Tem que ter alguém que te leve. Ou vai ter que ser no braço. Os meninos. Então. Você acha que o poder público, então, nesse sentido, eu acho ele poderia que trabalhar? Sim, eu acho que assim, o Brasil ele tem leis maravilhosas. Né? Já está tudo ali. Lá em Chicago foi o representante da OAB no Brasil, ele é um cadeirante, o Geraldo. Ele é o representante da OAB no Brasil para as questões de leis das pessoas com deficiência da OAB. Ele foi com a gente para lá. Quando ele começou a falar as leis que o Brasil tinha, o cara lá a gente conheceu o prefeito de Chicago, que era uma pessoa até super conhecida, ele tinha sido chefe da Casa Civil do Obama. E estava o secretário dele lá nessa reunião. Aí ele falou, peraí que eu tenho que anotar essa lei, é maravilhosa, a gente não tem uma lei dessa. E aí a gente foi falando das leis, falou, caramba, vocês têm leis maravilhosas. Ele falou, a gente tem 2 ou 3. Mas que são mais do que suficiente. Como é que é? A gente tem uma comissão aqui, se a gente descobre que um bar não tem acessibilidade, o cara sabe que tem que cumprir aquela lei, ele toma uma multa, que não é barata, ele tem um prazo, dependendo da obra, de 10, 15, 20 dias para poder fazer a obra, e se a gente voltar lá e a obra não tiver feita, ele vai preso, ele vai para cadeia. E isso tem uma comissão da sociedade civil que fiscaliza isso, tem um órgão da prefeitura que fiscaliza, e eles ficam um conversando com o outro, falam, descobrimos que tem um lugar que não tem acessibilidade. E assim, eles ficam caçando na cidade, porque aqui, cara, qualquer esquina que você for, né? Então assim, a gente precisa, e não tem jeito, tem que fazer a lei ser... Né? Porque com o tempo as pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo, a gente parava o carro numa rampa de um cadeirante. Né? Como hoje, por conta de uma lei lá atrás, a gente acha um absurdo hoje falar assim, poxa, antigamente as pessoas entravam num lugar fechado e fumavam. Teve que vir uma lei para mostrar o óbvio. A gente não usava cinto de segurança. Né? Daqui, sei lá, 5, 10 anos, a gente fala assim, as pessoas bebiam.
Teve que vir uma lei para o cara pagar R$2.000 se ele estiver bêbado e né, estiver dirigindo bêbado, para a gente olhar lá para frente e falar assim, ó, que absurdo, né? E tem que ser, porque mais pessoas vão poder sair de casa, vão ser vistas, vão falar, caramba, a gente deixava essas pessoas dentro de casa por ignorância. E sabe o que, né? que eu acho também, Léo? Eu acho que os nossos gestores, assim, de maneira geral, a classe política também, eu acho que a gente precisa ter coragem, porque se você não consegue agradar todo mundo, sabe? O que eu vejo é um monte de gestor também tendo muito problema em fazer com que a lei seja cumprida, porque não quer se indispor com o cara que vai votar nele. Então, assim... É surreal. É um surreal, ciclo... sabe? Se a gente não tiver pessoas com coragem mesmo, que abracem a causa. O Fernando Fernandes falou numa entrevista uma coisa super interessante. Ele foi nessas viagens dele, ele chegou numa cidade em que a acessibilidade da cidade era algo assim, muito diferente, fora da curva. E aí ele ficou muito curioso e foi perguntar, né, para o cara lá que, né, tinha convidado ele, e ele falou: a filha do prefeito é cadeirante. Então, será que a gente vai precisar ter pessoas, né, assim, gestores ligados ou relacionados? No meu caso, eu acho que a gente, de fato, precisa de representatividade, porque está mais que provado que as coisas só acontecem quando tem alguém que está sentindo na pele o que de fato significa não ter o seu direito de ir e vir, ou de trabalhar, ou de estudar, né? De ter seus direitos mínimos respeitados. Isso, né? Eu acho que assim, é a aplicabilidade das leis, né? De uma vaga de um estacionamento que as pessoas param, só 2 minutos, né? Esse dia eu estava em São Paulo, estava vendo na TV, tive uma ação muito legal. Eles pegaram vagas que não são para pessoas com deficiência, num lugar que tem muita procura de vaga, e colocaram umas cadeiras de rodas. Eu vi. Com umas placas escritas assim, ó, já volto, são só 2 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. E os carros lá querendo parar. É isso, né, que eles passam, né? É isso. Então, de repente, a gente precisa de mais ações dessas, de mobilizar, de impactar as pessoas para falar, é isso que acontece. Né? Acho que a escola tem um papel importante na transformação de uma geração que está por vir aí. E a aplicabilidade das leis. Algumas leis precisam ser criadas, né? Então, por exemplo, essas leis como essa, por exemplo, de acesso de uma pessoa com deficiência dentro de uma piscina, não precisa ser colocada no... Né? Eu sou de uma época que comecei a viajar com as pessoas com deficiência no avião, que não tinha como colocar aqui em Vitória as pessoas dentro do avião. A gente pegava no colo. Eu ainda... Agora tem um finger, né? Mas quando... Tem o Ambolift, né? E quando não tem aquela cadeirinha que a gente vai... De formiguinha. Mas não existia nada disso. E como a entrada do avião também não entra uma cadeira, né? As aeronaves são muito compactas, de qualquer jeito a gente continua tendo que ser... Muitos problemas. Eu descobri um tempo que tinha o Ambolift, né? Que é aquele elevador. E eu descobri, porque já tinha passado por isso muitas vezes, que eles não usavam, porque o aluguel da diária era muito caro. Mas é isso aí. Aí eles preferiam usar aquela cadeirinha que demora. Eu falei, cara, nem pega, deixa que eu pego no colo e levo, porque vai demorar tanto. Então, assim, a gente precisa das leis sendo colocadas em práticas, de cobrança da sociedade. Não adianta só eu, né? Eu sou um chato, assim, porque eu sei como funciona. Mas sou bem então, enjoado. quando eu tô num shopping, em vez de que alguém parou o carro numa vaga, eu falo, sabe? Mas... faço ali o meu papel ali no meio, mas acho que as pessoas, de uma forma geral, precisam ser, de alguma maneira, né, sensibilizadas, educadas, né, para pensar no outro também. Mas eu continuo achando que só quando sofre no bolso mesmo. Que a gente acho que a lei tem que ser colocada em prática, né? Assim, ninguém sensibiliza ninguém. A lei seca está aí para provar isso. Se você sentir no bolso, você para de beber e não vai dirigir. Porque as transformações que a gente faz, eu tenho o meu micro espaço lá, que é o Álvares Cabral. A gente conseguiu transformar muita coisa lá dentro, porque a gente tinha lá um público de 200, 250 pessoas com deficiência frequentando aquele lugar. Né? E depois a gente começou depois de um tempo, eu vi uma pessoa com um cadeirante passando assim, falei, mas veio procurar? Não veio procurar vocês, não. É um sócio que nunca tinha conseguido vir no clube, é filho de um sócio, isso, e viu que o clube estava acessível, ele pôde vir para o clube, e ele sempre quis vir e nunca conseguiu. Ou seja, a gente, quando muda, né, o ambiente, a gente muda para todo mundo, né? Eu falo sempre direto isso. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não vou porque o lugar não me comporta, ou não saio porque o lugar não é acessível, eu não vou. Assim, qual que é, né? E até a gente fala tem muitas iniciativas no sentido de guia de rodas e tudo, de mapear lugares acessíveis, mas eu falo que até essa iniciativa é difícil porque
é difícil a gente estar nos lugares, assim. Muitas vezes eu deixo de ir ou de fazer coisas, ou já fico até, sabe, eu me tornei muito mais caseira do que eu era antes. Não é que eu não goste mais de sair, é porque dá tanto trabalho, eu tenho que criar, eu falo que depois que eu vim para a cadeira de rodas, eu me tornei uma expert em logística. Pensa numa pessoa que anda já pensando no plano A, no plano B, no plano C. Aí. Eu já viajo sabendo se isso dá errado, eu vejo assim, se aquilo... E aquele papo assim, né, que a gente ouve, que é um lema aí da causa da pessoa com deficiência, né? Nada sobre nós sem nós. Sim. Eu acho que deveria ter uma comissão. São Paulo é o único estado do Brasil que tem uma secretaria estadual da pessoa com deficiência. Essa é assim... Isso é a menina dos meus olhos. E assim, eu tenho, assim... É extremamente necessário. E outra coisa, na maioria das cidades hoje e dos municípios, até os conselhos municipais da pessoa com deficiência estão ligados à assistência social. Sim, e não à Secretaria de Direitos Humanos. Exatamente. Olha que loucura, olha a lógica. Por conta dessa coisa meio de achar que é que ele vai ser tratado como, né, assim, com assistencialismo, sabe? Com assistencialismo, exatamente. É só nos dar deem condições para que as pessoas, pelas próprias pernas, consigam, né? Eu acho que assim, as prefeituras precisam ter dentro da prefeitura, dentro das secretarias, né, um órgão realmente poderoso que possa ajudar nesse olhar, que preferencialmente seja uma pessoa com deficiência que faça parte desse grupo e possa ajudar a fiscalizar, né, para que as leis sejam realmente colocadas em prática. E quem não cumprir a lei vai pagar uma multa, vai ser preso, vai, sabe, sofrer as consequências, porque a partir do momento que a sociedade, que a cidade ela se transformar para ser mais acessível, transformando as pessoas com deficiência em pessoas mais autônomas, isso é bom para todo mundo, né? Claro. É bom para todo mundo. Claro. Né? Eu vou no lugar onde eu moro, óbvio, né? Minha realidade, a gente vai fazer um trabalho de formiguinha. Onde eu moro, a construtora, na hora que eu fui fazer, eu morava num apartamento muito pequenininho, eu tinha, sei lá, 50 metros quadrados. Aí, quando eu fui para a cadeira de rodas, eu acabei que onde a minha casa não me comportava mais, né? Então, aí eu acabei tendo que me mudar, comprei um apartamento maior e comecei a fazer obras. E aí a construtora, vendo que ia ter uma pessoa com deficiência ali, começou a me chamar para ver o entorno, né? Olha, a gente vai fazer a calçada aqui, a rampa, você vem para testar? E eu falava, vou para testar. Ia lá, testava, o ângulo tá legal. Tá. Então, assim, o fato de ter uma moradora com deficiência já fez muita diferença. Claro. É sobre isso, assim, a gente precisa estar nos lugares também, né? E quanto mais espaços transformados, mais pessoas vão estar. Mais vão estar e mais vão, né? A gente vai mais necessidades a gente vai poder também enxergar, porque hoje a gente está pedindo o básico, né? Mas assim, quando a gente vai lá para fora, a gente vê que eles já estão... Não é mais do básico que se trata, né? E acho que assim, hoje a gente já tem uma parcela da população que quando chega num lugar e vê esse lugar mais diverso, com pessoas diversas, se sentem bem, sabe? Assim, não é aquele mesmo padrão de pessoas que frequentam esse lugar. Conheci uma moça lá nos Estados Unidos que ela era até intérprete, ela é do interior do Ceará, negra, e ela fez faculdade numa faculdade super cara lá nos Estados Unidos e ela entrou nessa universidade justamente por ser quem ela é. Porque a ideia era justamente que a valorização que deram a ela justamente por ser alguém muito diferente daquelas pessoas comuns que tem lá naquele local nos Estados Unidos, né? Então, quando você tem uma mulher ocupando um espaço que nunca foi dela, né? Quando você tem uma pessoa negra, quando você tem um cadeirante, quando você tem uma pessoa com outra deficiência, isso deixa o espaço muito mais interessante, né? Mais diverso. Você aprende com a diferença. Eu não vou aprender com todo mundo que pensa igual a mim, né? E eu acho que o respeito vem disso, de a gente respeitar as diferenças. A gente está vivendo um momento tão difícil de intolerância em relação a você pensar diferente. Sim. E essa forma de você enxergar o mundo dentro da diversidade precisa ser muito explorado, né? E desenvolvido. Eu acho que vai fazer com que a gente se transforme em pessoas melhores aí para um futuro. Tomara que seja breve, né? Eu também. Então quero ser otimista assim também, Léo. Para as pessoas que estão ouvindo, né, esse podcast aqui, fica uma sugestão nessas plataformas aí na Netflix. Tem um filme incrível que dá para sentir um pouco mais até da emoção que a gente tentou passar aqui no áudio, chamado Pódio para Todos.
É um filme, assistam hoje vocês. É um filme arrebatador, assim, é incrível. Conta a história da Olimpíada de Londres, passando pelo Rio e chegando passando por Londres e chegando até o Rio. E eles pegam alguns personagens que são atletas paralímpicos para contar um pouco da história, mas conta a história do movimento paralímpico, do quanto que o esporte paralímpico modifica a vida das pessoas. Massa, hein? Pode para todos, não deixem de assistir, porque depois você assiste e me fala o que você achou. Não, e bora recomendar também, né? Com certeza. A gente tem programado. Sim, já para falar. Livros, tem uns filmes. Vou assistir esse também. É aquele para indicar mesmo. É um bom parceiro pra gente nessa caminhada. Não, Léo, por que você acha que eu queria tanto usar o Léo? Porque também rende o Pavel. Ele trabalha por amor, assim, essa coisa do voluntariado, gente, vocês não têm noção. Eu tava falando assim, não era pra ser voluntariado. Eles acham que a gente vive do sol. Não era pra ser, porque, cara, eu tenho 2 medalhas olímpicas, sou campeão mundial do negócio. Você entende a importância que ele tem pro esporte, sabe? E é muito louco que você não... É isso que eu tava falando, a gente estava conversando, você falou assim, os atletas hoje, eles têm bolsa. A Mariana, sim, da bolsa. A bolsa atleta hoje, de um atleta do nível da Mariana, federal é 15 mil, mais 5 mil do estado, mais não sei o que lá. Os atletas hoje nesse nível, eles ganham um salário muito bacana. Mas o treinador não tem nada. E o treinador nada? Nada? Zero. Gente, mas como assim? Não existe. Não existe nada? Não tem um bolsa treinador? E uma boa coisa a gente vive da luz. Lutar, outra coisa importante para o esporte paralímpico. Existe uma lei federal que o esporte no Brasil ele é desenvolvido dentro dos clubes. Muito capenga, porque os clubes estão falidos, boa parte deles, mas existe uma lei que isenta os clubes de uma série de impostos desde que ele trabalhe com 3 modalidades olímpicas. Se a gente consegue uma lei que garanta que todos os clubes tenham pelo menos uma modalidade paralímpica... Sim, você baixa a régua um pouco, né? Não, tô falando só pro paralímpico. Só para ter um... Pode ter lá os 3 olímpicos. Não, lá são 3 olímpicos. Se a gente tivesse uma lei que garantisse pelo menos uma modalidade paralímpica, a gente já ia dar um salto absurdo. Porque a gente ia garantir que todos os clubes do Brasil tivessem alguma modalidade paralímpica sendo trabalhada. Eu falo sobre isso há muito tempo. Pode ser uma lei estadual, mas tem que garantir isso de alguma maneira. Pô, você quer continuar tendo essa isenção? Não é só... Amarrar, claro. Como o futebol, né? Todos os times que estão na Série A, obrigatoriamente eles têm que ter o time feminino. Né? Então, acho que tem que fazer isso com o esporte paralímpico também. Como se criasse uma cota para o esporte paralímpico dentro dos um direito, clubes, na verdade, claro. né? Porque hoje a cota está até... As pessoas tratam isso de uma forma tão... Eu sou time cotas. Eu também, total. Super necessário. Mas é porque quando você fala de cotas, tem muita gente, né? Os liberais que não gostam, enfim. Mas aí você tem que entender minimamente da história, né? E de tudo que ficou para trás em relação a que foi negado. Eu sou uma mulher hoje na política única e exclusivamente por causa de cotas. Porque se não fosse pelas cotas femininas, eu não seria convidada jamais, gente. Isso é óbvio, meio extremamente masculino. É claro que eu não seria. Então, assim... extremamente necessária para resolver um problema histórico de uma dívida lá atrás e não é só para minorias, né? Porque nós mulheres somos maioria, né? Na verdade. A gente fala minoria, na verdade é minoria de acesso, né? De acesso, de ter tido em algum momento o mesmo acesso às coisas. Né? Enfim, é isso. Amei, já tô com várias ideias agora aqui na minha cabeça. A gente precisa trabalhar com isso, sabe? Você vai fazer um evento de praia no verão. Tem que botar um negócio paralímpico lá para as pessoas verem, sabe? Não é só aquela monte... Pô, dá para fazer beach tênis com cadeirante. Dá pra fazer tem uma pessoa que eu tô em contato com ela até no Instagram, que ela tá organizando agora o beach tênis adaptado. Então, vôlei sentado. Muito legal, vôlei sentado. Dá pra gente fazer ações, né, de natação ali no mar, ali, as travessias. Mas, pô, tudo que tiver de ação esportiva na praia tem que ter também para pessoa com deficiência, né? E mais, não é só para pessoa com deficiência separado. Lá em Chicago eu vi muita ação assim. Eles pensam em práticas que sejam de inclusão. Então você ter pessoas com e sem deficiência praticando junto. E é viável? Claro que é, total. Pô, o vôlei sentado, todo mundo senta. É verdade. Né? É porque a gente pensa de uma ótica de que ninguém vai querer, mas não, né? Eles fizeram lá umas quadras de softball que joga o cadeirante na cadeira e o que anda
adaptaram umas regras. A minha proposta do livro é essa, é trazer o esporte para dentro da escola com algumas adaptações para que crianças com e sem deficiência possam fazer juntos. Mas essa tese de doutorado dele foi também nesse sentido de criar um regulamento próprio, porque todos os atletas de dentro das escolas públicas, quando iam para a competição fora, perdiam. Por falta de estrutura mesmo, sim, entendeu? Então, eles voltavam muito desanimados. Então, fomentar os jogos dentro da própria rede, com a estrutura que puder, regulamento diferente. Sim. E, assim, diminuir a evasão em 80%. Isso já validado, isso tudo validado. Sim. Muito legal, né? Isso. Adorei, Léo.